Palavra de Deus como prometido, capítulo 39 de Gênesis, no versículo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Amém, glória a Deus. Você que tem aí a sua Bíblia em suas mãos, acompanhe comigo. Você que não estiver aí com sua Bíblia, apenas medite no que vamos ler agora. Amém? Capítulo 39 de Gênesis, versículos de 1 ao 3. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Vamos ler também o versículo 4. José achou graça aos seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Amém? Claro que a história de José é bastante conhecida. Mas eu quero trazer aqui hoje alguns pontos que talvez você ainda não tenha se dado conta, não tenha percebido, não tenha, às vezes, claro que nós meditamos na palavra do Senhor e às vezes assistimos tantas mensagens no mesmo texto e cada uma Deus inspira o pregador para trazer um ponto diferente, um ponto novo, que isso nos aguça a ler mais a Bíblia, isso nos aguça a meditar mais, a procurar mais, conhecer mais do Senhor, entender melhor o seu projeto, o projeto de salvação para com cada um de nós. Gostei do fundo musical ali. Hoje a Stephanie e o André, meu genro, a Stephanie, minha filha, e o André, meu genro, estão aqui me assistindo, né? Aliás, me dando aqui assistência. Amém? Glória a Deus. Eu tenho certeza que os pontos que eu irei abordar aqui hoje, talvez você nunca tenha parado para ver dessa forma, para entender dessa forma. Em primeiro lugar, eu quero dizer que para que um sonho se cumpra, para um sonho de qualquer pessoa se cumprir, é preciso de duas coisas básicas. Primeiro, a ação de Deus. A ação de Deus, ela precisa estar para que aquele cumprimento daquele sonho, daquele projeto grande se realize. E em segundo lugar, a nossa ação. A minha ação, a ação do homem. A minha ação, as minhas atitudes. Olha, elas precisam estar sempre conectadas. É claro que o sonho vem de Deus, mas para que a realização desse sonho se dê, é preciso que eu interaja com Deus. É preciso que Deus e eu estejamos conectados em um mesmo propósito. É claro que Deus quer o melhor para os seus filhos, mas todos recebem o melhor desta terra? Esta é a pergunta. Todos recebem o melhor dessa terra? Claro que não. Mas Deus não quer o melhor para os seus filhos, então por que todos não gozam da paz, da prosperidade, da felicidade? Porque é preciso que haja uma interação, é preciso que haja uma cumplicidade, é preciso que eu queira, eu preciso querer também, não basta apenas Deus querer. Olha, a história de José é muito linda, porque José sonhou, mas Deus já projetava algo muito grande através da vida de José. Cabia a José aceitar aquele desafio ou não? E nesse querer de José estava inclusos muitas coisas. Ele precisava entender todo aquele processo e tinha que acreditar plenamente, completamente em Deus. E foi o que ele fez. O que muitos hoje não fazem. Sonha algo grande, às vezes aquele sonho é de Deus, porém a pessoa fica esperando. Eu quero te dizer que o cumprimento de um sonho, ele não pode acontecer apenas porque Deus quer. Ele precisa acontecer porque eu quero.
Porque Deus já quis, eu quero, e por isso eu vou perseguir esse sonho, eu vou correr atrás, eu vou fazer a minha parte no processo. Queridos, tem coisas, na maioria das vezes, para Deus agir na terra, Ele respeita a nossa atitude. Quando Deus colocou Adão aqui na terra e disse, olha, você e Eva, vocês vão povoar a terra, vocês vão dominar. Tudo aqui é de vocês, vocês devem dominar sobre todas as coisas. Queridos, Ele respeitou Adão ali desde aquele primeiro momento e continua ainda respeitando hoje cada um de nós. Deus, Ele quer salvar todos, mas todos se salvam? Não. E por quê? Se a vontade de Deus é soberana, é soberana. Claro que a vontade de Deus é soberana, mas neste processo que inclui salvação, que inclui cumprimento de sonhos, neste processo é preciso que eu e Deus trabalhemos juntos. Quando Jesus, Ele chegou ali no túmulo de Lázaro para ressuscitar após 4 dias que Lázaro havia morrido, já estava as suas carnes putrificadas, estava mal cheiroso. Tinha uma pedra ali no túmulo, lembra? Jesus poderia ter dito para Lázaro, olha Lázaro, saia para fora, porque ali foi um milagre. Lázaro, ele saiu atado ali, não se sabe como é que Lázaro chegou ali, porque a forma com que as pessoas envelopavam, arrumavam os cadáveres para o sepultamento era diferente da de hoje. Hoje colocamos em um caixão, mas antes não, envolvia aquele cadáver, aquele morto ali em um pano, enrolava e amarrava com cordões. Quando Jesus ele pede para Lázaro sair para fora, Lázaro ele saiu. Jesus poderia muito bem ter dito, Lázaro, saia para fora com aquela pedra ali na porta do túmulo. Poderia sim, mas não. Ele disse, olha, aquela pedra está na porta do túmulo, retire a pedra. Retire a pedra. Quando aquelas pessoas que estavam ali presentes, eles retiraram a pedra, então Jesus disse, Lázaro, saia para fora. Ou seja, no processo de Deus e do homem, é preciso que haja interação. Eu e Deus precisamos estar conectados. E quando o sonho é muito grande, pode ter certeza que Deus está nele para que aquele sonho se realize. É preciso que eu queira. E José, ele quis e acreditou. Olha, Deus age em parceria com você. E não vai fazer nada que você não queira. Deus não faz nada que você não queira. Queridos, quando há mais de 13 anos atrás, há quase 14 anos atrás, eu almejava o episcopado, mas dentro do meu coração eu desejava ser pastor, mas não falava nem para minha esposa. Não falava para ninguém. Tinha dentro do meu coração aquele sonho, eu tinha certeza de que aquele sonho se concretizaria. Eu era apenas um diácono e ninguém, os pastores da minha região, ninguém via esse meu chamado. Até que Deus Ele incomoda um pastor idoso lá do estado de São Paulo para vir aqui em Brasília e enxergar o meu chamado. 1 ano depois eu já estava consagrado. E aquele pastor veio, fez aquela missão aqui, foi embora e voltou. Ou seja, quando você sonha algo grande e você conecta Deus naquele seu projeto, não tem outro resultado senão a vitória, senão a concretização, a materialização daquilo que era abstrato, daquilo que era apenas um sonho. Olha, José, ele sonhou ali com seus irmãos, ele catando aqueles feixes de trigos ali, juntando aqueles molhos de trigos. Ele sonhou e contou para seus irmãos, e ele disse, olha meus irmãos, eu tive um sonho que nós estávamos colhendo trigo e o meu feixe de trigo ele se elevava e os de vocês se pairavam debaixo do meu. E aqueles irmãos de José, eles ficaram irritados, porque lá no fundo de seus corações eles entendiam que José era líder. E José era líder. Aos olhos de Jacó, do velho Israel, José, ele era líder. José
ele era mandado para o campo para investigar, para ver o que seus irmãos estavam fazendo. E ele era muito justo, muito correto e acabava falando o que os seus irmãos não gostavam. E ele contava todos os podres de seus irmãos ao seu pai. E seu pai o tinha como querido, deu a ele uma capa, fez uma túnica especial. Aleluias! Ele fez uma túnica especial, aquele tipo de túnica era dada apenas aos líderes de clãs, aos sacerdotes, era nobre. Aquilo aumentou ainda mais a inveja de seus irmãos para com José. José ele teve um outro sonho e disse: olha, o sol, a lua e as estrelas, elas se paravam diante de mim. E naquele sonho seu pai também também o seu pai foi participado a entender, a ouvir aquele sonho de José, e seu pai o repreendeu. Queridos, José, ele se calou em um período de tempo, foi levado para o Egito, foi vendido para Potifar. Mas quando o projeto está conectado com o projeto de Deus, a pessoa sabe esperar. Amém? A pessoa sabe esperar, aleluias. A pessoa que está conectada em Deus, que quer a resolução dos seus problemas, que quer que os seus sonhos se realizem, a pessoa sabe esperar e só fala na hora certa. Os segredos do sucesso de José, em primeiro lugar, eu quero citar aqui 4 pontos do segredo do grande sucesso de José. Eu quero que você anote isso, se for possível, e preste bastante atenção nesses 4 itens, nesses 4 pontos do segredo do sucesso de José. Em primeiro lugar, ele se adaptava em qualquer ambiente, fosse bom ou ruim, sem questionar, sem murmurações. Você que tem um sonho, por favor, não murmure. Entenda bem, entenda que o sonho de Deus, o projeto de Deus é grande para a tua vida. Entenda bem que o tempo de Deus é único e exclusivo. Tem o Cronos e o Kairos. Queridos, o tempo de Deus é dele, é único e exclusivo. O nosso tempo é diferente do de Deus. Pode demorar? Pode. O de José demorou mais de 13 anos. Quando José foi levado para o Egito, ele tinha 17 anos. Quando ele começou, os projetos, os seus sonhos começaram a ser realizados, ele já tinha 30. Passaram-se 13 anos para José colher os frutos de sua obediência, de seu projeto interior, de sua conexão com Deus. Ele soube esperar. Esse é o primeiro ponto. Ele se adaptava. Ele se adaptava em qualquer lugar. Sabe o camaleão, aquele que ele muda de cor de acordo com o ambiente? Assim era José. Nada de murmurações, querido. Se você tem um grande projeto, um grande sonho, não murmure. Aceite a circunstância, aceite o momento, aceite a aprovação, porque o teu tempo não é o de Deus. Se adapte. Se adapte. Esse é o primeiro ponto. Se adaptar a qualquer lugar onde Deus te mandar. Não murmure. Segundo ponto. Segundo, não havia desejo de vingança em seu coração. José tinha sido traído, jogado em calabouço, em poço, tinha sido vendido, agora era escravo no Egito, teve que aprender uma nova língua. Ele não murmurava e não alimentava desejo de vingança em seu coração. Ele não alimentava desejo de vingança contra seus irmãos, de maneira alguma. Esse é um outro ponto. Rancor, mágoa no coração de quem se projeta, de quem sonha grande, de quem está conectado em Deus. Não pode haver este sentimento terrível, que é o assassinato. Este sentimento no coração de crente assassina qualquer um espiritualmente. Segundo ponto, ele não alimentava desejo de vingança em seu coração. Terceiro ponto, ele não comparava a sua santidade à santidade de outros. Meu irmão, esse é um grande problema da igreja de hoje.
Eu tenho a mania, o péssimo defeito de comparar a minha vida espiritual com aquele meu amigo, com aquele meu pastor colega. Olha, se ele leva uma vida desregrada, uma vida que não está de acordo com os preceitos divinos, se eu estou um pouquinho melhor que ele, eu já me acho melhor. Aí eu faço como aquele fariseu e o publicano. Jesus condenou muito essas práticas. Jesus, ele conta aquela parábola do fariseu, do publicano. Ele disse, olha, um fariseu, ele foi ao templo a orar. E o publicano também, aquele fariseu, batia, ele se levantava e dizia, olha, Senhor, graças te dou, porque dou o dízimo de tudo que tenho. Graças te dou que eu não sou como as pessoas ímpias. Graças te dou que eu não sou como esse publicano aí. Enquanto que o publicano batia no coração e dizia, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus disse, aquele voltou justificado para sua casa. Querido, nunca compare a sua santidade com a santidade de ninguém. Sabe com quem você deve se comparar? Com Deus. Com Deus. Ele disse, olha, sede santos porque eu, o Senhor, sou santo. Levítico capítulo 11, versículo 44, Levítico capítulo 19, versículo 9, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Ele não disse, sede santos porque Pedro é santo, sede santos porque Paulo é santo, sede santos porque Mateus é santo. Ele não disse isso, ele disse, sede santos porque eu, o Senhor, sou santo. Queridos, eu quero te dizer que dos 24 atributos, 22 atributos, pelo menos que eu conheço de Deus, desses 22 ele tem muito mais, mas de 22 atributos que pelo menos são mais conhecidos, existe apenas um atributo que Deus exigiu, ele não apenas sugeriu que fosse copiado, ele exigiu, que é a santidade. O livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, está bem claro, escrito muito claro. E não existe nenhuma versão que possa tirar a essência deste texto. E qualquer versão que você ler vai estar claro. Está escrito, segue a paz com todos e a santificação, vírgula. Sem a qual o quê? Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Essa mania das igrejas modernas de estar rifando a santidade, deixando de lado, queridos, é preocupante. É preocupante porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Não existe evangelho sem santidade. Sede santos porque eu sou santo. Pedro, ele repetiu isso em sua carta, em sua primeira carta. Sede santos porque eu, o Senhor, sou santo. Esse é o terceiro ponto de José. José não se comparava a ninguém. Ele dizia para si mesmo, dentro de seu coração, eu tenho que ser santo porque o meu Deus é. Amém? Eu tenho que ser santo porque o meu Deus é. Na casa de Potifar, quando aquela mulher de Potifar deu em cima de José, e o texto disse que passavam dias e dias e dias, repetidamente ela tentando José. Sabe o que é isso? Não foi uma única vez. Leia o texto. Você vai ver, você vai entender que todos os dias a mulher de Potifar estava em cima de José. Todos os dias. José fugia. José evitava. Até que chegou um momento em que ele não conseguiu mais evitar, ele teve que correr. Queridos, vocês acham que José, em algum momento, não passou pela cabeça de José trair Potifar com aquela mulher?
E por que ele não fez? Por quê? Sabe o que é, queridos? Ele não media a sua santidade com a de ninguém. O que ele disse para a mulher? Olha, mulher, o teu senhor Potifar colocou sob o meu domínio todos os seus bens, mas dentre esses bens não incluiu você. E eu não poderia fazer isso com ele nem com o meu Deus. Querido, eu estou casado há quase 30 anos. Há quase 30 anos. Não passa de maneira alguma pela minha cabeça em trair a minha mulher, queridos. Sabe por quê? Não só porque eu devo fidelidade a ela, mas é porque eu devo fidelidade também ao meu Deus. José, ele não media a sua santidade com a de ninguém. Este é o outro segredo. Persiga isso, se dará bem. Vocês do Facebook que estão me assistindo, faça isso. Não meça a tua santidade com a irmãzinha, com o irmãozinho, com o pastor, com o presbítero, com o evangelista, com o diácono, a diaconisa. Não usa eles como um aferímetro. Use Deus. Use Deus. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. José conhecia muito bem este princípio. José conhecia muito bem este princípio. Esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto: José só falava na hora certa. Ele contou os seus sonhos aos seus irmãos porque precisava contar. Quando ele foi vendido para Potifar, ele só falava na hora certa. Quando foi preso, quando ele interpretou o sonho daquele padeiro mó e daquele copeiro mó, ele disse ao padeiro: olha, você vai ser executado no prazo de 3 dias. O faraó vai te matar, vai te enforcar, e você, copeiro, você vai ser restituído ao teu antigo cargo. E quando tu fores restituído ao teu antigo cargo, lembra-te de mim. Falar na hora certa, querido. Queridos ouvintes do Facebook, preste atenção em uma coisa. Para que o teu sonho se realize, é preciso que você seja ativo e nunca passivo. Nunca fale demais, mas fale quando precisar. Para quem for, mas fale na hora certa. José disse ao copeiro: olha, quando tu fores restituído ao teu antigo posto, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, fale ao faraó da minha pessoa. Me tire daqui. E ainda explanou um pouco da sua triste história. Fui traído. Fui roubado. Ele disse a palavra roubado, fui roubado. No meio dos hebreus. Estou aqui. Fui preso por manter a minha fidelidade ao meu Senhor e ao meu caráter, a ser fiel ao meu projeto. Estou aqui porque sou honesto. Lembra-te de mim. Quando fores restituído ao teu cargo, lembra-te de mim. Querido, fale na hora certa. Fale na hora certa. Aleluias. Queridos, quando José, ele estava ali naqueles momentos de angústia, aqueles 2, 3 dias depois do sonho de José, o sonho que José havia interpretado, aquele padeiro mó, ele foi enforcado, aquele copeiro mó, ele foi restituído ao seu antigo cargo. E o diabo, querido, eu quero te dizer que nesse processo, nessa caminhada dos teus sonhos até a concretização deles, até a materialização deles, vão acontecer muitas coisas para provar a sua fé.
Vão acontecer muitas coisas para te provar, para te testar. José, ele ali naquele calabouço preso, ele continuou ali, ele deu o seu recado, ele falou o que tinha de falar, ele disse as palavras corretas: lembra-te de mim quando fores restituído ao teu cargo. Mas isso aconteceu em seguida? Não. A Bíblia diz que passaram 2 anos e José preso, e aquele copeiro ali atendendo o rei Faraó, atendendo ali, servindo o seu vinho, a sua taça, e não se lembrava de José, até que chegou o dia do aniversário de Faraó. Foi preciso que Faraó também tivesse 2 sonhos catastróficos, um prenúncio do que viria a acontecer em seguida, que viria a acontecer 7 anos de bonança no Egito, e depois viria 7 anos de fome, em que aqueles 7 anos de fome iria consumir todos os mantimentos dos anos anteriores, porque com certeza as pessoas não iriam guardar por não saber o que iria acontecer. E aquele copeiro então ele se lembra de José. A Bíblia diz que ele se lembrou de José, não porque ele se lembrou, meu querido, mas foi Deus que tocou em seu coração. Eu quero te dizer que quando você guarda esses quesitos, quando você guarda esses preceitos bíblicos, acreditando unicamente em Deus, não comparando a sua santidade com a santidade de ninguém, seja único você e apenas olhe para o Senhor e Salvador da tua vida. Olhe simplesmente para a cruz. Olhe simplesmente para o alvo que é Cristo. Nessa pandemia que estamos vivendo, olhe, não compare sua santidade com a santidade da igreja A ou B, ou então do irmão A ou irmão B, mas seja santo, acreditando que aquele que te fez a promessa, ele é poderoso para fazer cumprir. Ele é Deus. Passado 2 anos, aquele copeiro, ele se lembra de José e explica para Faraó que quando estava na prisão, um escravo hebreu interpretara o seu sonho, o sonho de seu parceiro que estava ali, o padeiro, e do tipo que ele interpretou, assim se cumpriu. Faraó imediatamente ele manda chamar José, e a Bíblia diz que naquele momento começa um momento de restituição. Em primeiro lugar, José estava barbudo, que ele estava há anos ali na prisão, e eu tenho certeza e posso te afirmar que não existia barbeador ali dentro. Ele estava largado, e ele se refere àquela prisão como um buraco. Era um calabouço, era subterrâneo, provavelmente fédido, úmido. Ele estava na pior das situações, e no entanto, quando ele estava ali, ele ainda conseguiu arrancar forças dentro de si para liderar dentro do calabouço. Não resmungava, não reclamava, não ficava choramingando dizendo: eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, mas nunca vai se cumprir porque Deus me esqueceu. Fala na hora certa. Ele só diz poucas palavras àquele copeiro: lembra-te de mim, lembra-te de mim. Ficou calado grande parte do tempo, fazendo o seu trabalho, ali, porque naquelas alturas ele já era o chefe ali daquela prisão. Deixa eu dar outro detalhe para você. Deixa eu te dar outro detalhe. Essas são as evidências de alguém que vai vencer através de um sonho. Ele lidera seus pensamentos, suas atitudes. Ele é líder de si mesmo. Até lembrei agora de Augusto Cury, um grande escritor que eu leio muito. Ser líder de si mesmo. José era líder de si mesmo. Lidere a você mesmo antes de querer liderar os outros. Este é um grande conceito. Deixa eu te falar mais alguma coisinha. Ninguém consegue ser líder
sem antes ter sido um bom liderado. Amém? Esta é mais uma para você guardar. Antes de liderar qualquer projeto, antes de almejar ser líder, seja um bom liderado. Deixa eu abrir aqui um parênteses nessa minha mensagem e falar um pouco de Davi rapidinho. Davi só foi Davi porque foi um grande servo. Amém? Está quase terminando a minha mensagem, deixa eu acelerar. Queridos, José, quando ainda jovem, quando ainda com seus irmãos, ele era líder. Seus irmãos não entendiam aquela liderança, mas o seu pai Jacó, o velho Israel de mais de 100 anos de idade, ele entendia que José era líder. E mandava José para fiscalizar o trabalho de seus irmãos barbados, mais velho que eles. Ele tinha 17 anos, o seu irmão mais velho tinha mais de 30. Queridos, Jacó já entendia a liderança de José e José era líder de si mesmo. José na casa de Potifar. Pouco tempo Potifar percebeu que ele era líder de si mesmo e colocou ele para liderar todos os seus bens, todo o seu patrimônio. E disse: só a minha esposa você não lidera. José vai para a prisão. O que acontece na prisão? Dentro de pouco tempo ele estava liderando o calabouço e o carcereiro mora. Ele entendeu que José era líder. Ele disse: olha, você vai liderar todos os prisioneiros. Estava indo tudo muito bem para o cumprimento de seu sonho, não é? Mas faltava aquela coisa grandiosa, porque até agora ele estava vivendo na escória da humanidade, dos piores lugares possíveis, e com certeza em seu coração ele pensava: Senhor, quando é que eu vou liderar alguma coisa que de fato vale a pena? Talvez você esteja pensando assim. Não menospreze as coisas pequenas. Seja fiel no pouco, porque Deus te colocará sobre o muito. Davi só foi Davi porque ele era um grande pastor de ovelhas, cuidando das ovelhas de seu pai, enquanto ninguém queria. Era uma profissão desprezível para aquele tempo, mas no entanto, enquanto seus irmãos mais velhos estavam ali no exército de Saul, Davi estava lá matando urso e leões para salvar o sustento de sua família. Ninguém estava vendo. Mas ele entendia: preciso fazer o meu melhor. Tem um grande filósofo que ele tem uma frase muito famosa. Filósofo brasileiro, ele disse: olha, faça o melhor com o pouco que você tem, para que quando você tiver mais, faça melhor ainda, fazer melhor ainda. Davi, ele estava disposto a fazer o seu melhor, sendo pastor. Quando ele chegou ao palácio de Saul, ele exerceu ali a função de general do exército de Saul. Ele fez o seu melhor. Quando Saul quis matá-lo, ele teve Saul em suas mãos 6 vezes. Ele disse: eu jamais tocarei no ungido do Senhor. Ele já era ungido, já tinha sido ungido a rei de Israel. Ele disse: se for para eu, em minhas palavras, eu vou interpretar aqui o que Davi disse: se for para eu reinar, tendo que matar o meu senhor Davi, eu jamais reinarei. Seja um grande liderado, para que você possa amanhã ser um grande líder. Amém? Seja um grande liderado. José ali na prisão, ele já era líder ali porque o carcereiro Mó enxergou em sua vida aquele espírito de liderança, mas dentro de seu coração ele queria algo grande. Com certeza ele dizia para Deus: Senhor, e o meu sonho? Deus, e aquele sonho que eu tive, em que o meu feixe de trigo se elevava sobre os meus irmãos. Deus,
E aquele sonho que eu tive, que o sol, as estrelas, eles se paravam diante de mim. Cadê, Senhor? Aqui na prisão não vi isso. Na casa de Potifar, pelo contrário, me trouxe muitas tristezas. Quando isso vai acontecer? Mas José tinha usado as palavras corretas e tinha falado na hora certa. Ele já tinha lançado uma semente. Lance semente, queridos, lance semente. Entenda que para que o seu sonho se realize é preciso que você e Deus estejam conectados. Lance semente, faça a tua parte, porque Deus está fazendo a dele. Faça a sua parte, retire a pedra, porque Jesus quer ressuscitar Lázaro. Retire a pedra. Conecte-se em Deus. Até que Faraó, estou resumindo, Faraó ele chama José. E José todo barbudo, largado, mal cheiroso ali naquele calabouço. E a Bíblia diz que eles primeiro barbeiam José. Eu quero até pedir desculpa que eu estou barbudo. Não é hábito meu. Mas porque nessa pandemia aí a gente quase não tem encontros sociais. E os templos quase não estão abrindo. Agora nós reabrimos o nosso. Com muitas restrições, é claro, com máscara. Então aproveitei para mudar de visual. Barba branca, mas isso é bom, sinal dos tempos. Eu gosto de me ver como eu de fato sou. Um homem de 48 anos de idade. Louvando ao Senhor e grato por Ele ter me salvado há mais de 22 anos de idade. Há mais de 22 anos. E sou pastor há quase 14 anos. Queridos, chega aquele momento. Eles barbeiam José. Vestem uma roupa linda, limpinha, para ele se apresentar diante da maior autoridade que a terra via naquele momento, que era Faraó. Era o maior império da época, era o maior país, era o país mais rico, era os Estados Unidos de hoje. Imagine você se preparando para se encontrar com nada menos, nada mais, nada menos que Donald Trump. Foi o que aconteceu com José. Chegou o momento. José, ele já barbeado de roupas novas, ele se depara diante do homem mais poderoso da terra. E aquele homem, aquele Faraó, conta para José os seus sonhos. Olha, ele conta ali os sonhos. Olha, eu tive um sonho e via 7 vacas gordas saindo de dentro das águas do Nilo. E se paravam diante das margens do Nilo, ali da praia. E depois via 7 vacas magras, feias, horríveis, de engolir e comia todas aquelas 7 vacas gordas. E acordei e vi que era um sonho, dormi novamente, sonhei um outro sonho, e vi que um pé de milho ou uma espiga, ele nascia, uma árvore crescia gerava 7 espigas grandes, graúdas, formosas, e depois embaixo crescia mais 7 espigas mirradas, frágeis, fracas, queimadas pelo sol oriental, e aquelas 7 espigas engolia aquelas 7 espigas gordas. José lhe disse: olha, meu senhor, o senhor não teve 2 sonhos, mais um. O senhor teve 2 sonhos, pelo contrário, 2 sonhos, mas uma só é a interpretação. Essas 7 vacas gordas são 7 anos de prosperidade, de fartura que vai haver no Egito como muito tempo não se viu, ou talvez nunca se viu. E as 7 vacas magras serão 7 anos que virão depois de fome, de terrível fome, de seca, que irão acabar com todo o sustento gerado pelos 7 anos anteriores. Assim como as 7 espigas. As 7 espigas boas são 7 anos e as 7 mirradas são 7 anos de fartura, de escassez, de fome. Aí vem, queridos, eu disse que quem acredita no projeto, no sonho, ele fala a hora que precisa e fala o que é correto quando precisa. Falar na hora certa as palavras corretas. Lembra do que ele havia dito para o copeiro? Lembra-te de mim. Agora vem para fechar com chave de ouro. Ele fala para o rei: olha, rei, vai haver 7 anos de muita bonança, de muita prosperidade. Depois virão 7 anos de fome, onde todo mundo vai passar fome. Eu sugiro a você, ao senhor, que arrume alguém sábio,
Inteligente. Chegou sua hora, querido. Chegou sua hora. Seja ativo e não passivo, lembra? José tinha chance na mão. Se ele tivesse dito: olha, Senhor, arruma alguém aí do teu reino. Mas ele disse: arrume alguém inteligente e sábio. Indireta, boa, não? Chegou a hora de você falar, querido. Chegou a hora de você reivindicar aquilo que você sonhou, aquilo que você quis. Fale o que é preciso na hora correta. José disse: agora é minha vez, deixa eu falar. Eu estou diante do homem que pode. E eu vou falar o que eu quero e preciso, porque agora chegou a minha vez. Não estou mais disposto a voltar para calabouço. Não estou mais disposto a ser servo, escravo de ninguém. Agora chegou a hora da colheita. Ele disse: arrume alguém inteligente e sábio. O rei olhou para ele, o faraó olhou para ele e disse: olha, haveria no Egito alguém mais inteligente e sábio do que tu? Ele disse: não, Senhor, não faça isso comigo, arruma alguém do teu reino. Ele disse isso: cala na hora que é preciso, fecha a tua boca. Ele ficou caladinho, como quem estava querendo dizer: sou eu mesmo, barbeado, sou o cara, sou eu mesmo. Já se passaram 13 anos, está na hora. Já tinha 30 anos. Fechando a mensagem, Faraó, ele disse: olha, a partir de hoje, eu sou o Faraó, mas você será o governador, e vou te dar um novo nome. Você será chamado Zafenate-Paneia. Zafenate-Paneia. Queridos, esse nome é um nome emblemático, um nome de difícil interpretação. Olha, Jerônimo, ele deu a interpretação para este nome, o nome egípcio, como o Salvador do mundo. Naquele momento, José estava recebendo a nacionalidade egípcia. Por quê? Porque ele viria a ser um governador e jamais um estrangeiro poderia governar o Egito. Recebeu ali a cidadania egípcia, um novo nome, o nome egípcio. E para concluir, o rei Faraó, ele chama José e diz: olha, eu vou te dar para ser sua esposa. Eu vou te dar nada mais, nada menos do que Asenate, a filha de Potífera, o sacerdote de On. Andei pesquisando sobre esse sacerdote. Ele era um dos homens mais influentes do Egito. Portanto, José se casou em uma das famílias mais influentes do Egito. E resumindo, Faraó disse: olha, eu vou pegar minha carruagem, vou me sentar nela e vou desfilar pela cidade. E você vai pegar a minha segunda carruagem e vai vir atrás de mim. Eu vou estar dizendo: ajoelhe e prostre, viva Zafenate-Paneia, e você vai estar atrás e todo mundo batendo continência e reverenciando você. Naquele momento, queridos, acredito que a mulher de Potifar estava ali, não? Amém? Queridos, José, ele foi líder, ainda jovem, na casa de seu pai. Ele liderou seus irmãos. Aos olhos de Jacó, o velho Israel de mais de 100 anos, José era líder, apesar dos irmãos não entenderem assim. José, na casa de Potifar, ele foi líder, sem resmungar, sem murmurar. José, ele foi líder ali no calabouço. Ele foi líder ali naquela prisão. José, ele agora passa a liderar o país mais poderoso do mundo e a governar o Egito. E quando ele tem aquele encontro com seus irmãos, resumindo, ele manda chamar seu pai e toda a sua família. Quando seus irmãos, antes dele se revelar, ele poderia ter vingado de seus irmãos, porque a Bíblia diz que ele chorou ali quando viu seus irmãos, reconheceu-os. Mas ele falou novamente, falou na hora certa as palavras corretas e não teve em seu coração desejo de vingança. Queridos, então é isso aí. Você que persegue o seu sonho,
você precisa, em primeiro lugar, ser líder de si mesmo. Em segundo lugar, Deus vai colocar ocasiões para você liderar. Até que você vai subindo degrau por degrau até chegar naquele último lugar que você almejou. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Lei, olha, muito obrigado pelo convite, querido. Pastores amados do Rio de Janeiro, do Brasil, São Paulo. Deus abençoe. Eu estou vendo aqui os comentários, queridos. Anunciar a live do pastor. Anunciar a live do pastor. O pastor aqui, ó, ele pediu para você anunciar a live que vai ser amanhã. Eu quero aqui, queridos, porque Pastor o pastor Lei está dizendo aqui para eu anunciar. Olha aqui, minha filha, estou sem óculos. Queridos, olha, apesar de novão, bonitão, eu preciso de óculos, tá bom? Anuncie que amanhã a live será com o pastor Ronaldo Silva. O pastor Orley, ele está dizendo, olha, é para eu anunciar a live amanhã com quem? Pastor Ronaldo Silva. Pastor Ronaldo Silva, amanhã contigo, querido. Estaremos ligados, juntos, para ouvirmos uma palavra poderosa e ver o que Deus tem a nos dizer através da tua boca. Você é o profeta de Deus amanhã. Amém? Pastor Lei, muito obrigado. Pastor Demi Chaves, estou com saudade de você, meu querido, meu presidente. Pastor Afonso, Minas Gerais, Deus te abençoe, querido. Olha, pastores aí do Norte, Nordeste, pastores de São Paulo, da sucursal São Paulo, queridos, muito obrigado. Deus abençoe a vocês. Estamos juntos em espírito. Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado em nome de Jesus. Espero que possa ter edificado vocês em nome de Jesus.